Olá! Hoje, quarta-feira, 26 de outubro de 2022, eu quero dirigir a você uma série de perguntas, não para você responder, mas para você ficar sabendo que as autoridades que teriam de respondê-la não as estão respondendo. Eu quero aqui também, além disso, falar do atentado contra o Tarcísio de Freitas, da acusação feita por Fábio Faria, o genro do Silvio Santos, que é secretário de Comunicação, pedindo uma verificação do TSE sobre inserções de rádio da campanha do Lula, que está cobrando para o Bolsonaro, e venho também agradecer você por dar essa força, por nos acompanhar, por ser presente, por estar aqui para eu servir de ser sua voz, a sua voz. Eu não sou imparcial, eu sou independente, não sou governo, não sou oposição, não sou esquerda, não sou direita. A sua voz, a voz do cidadão. Vamos lá. A Polícia Federal vê indícios de que Roberto Jefferson se preparou para recebê-la no domingo. Se de fato ele foi avisado, quem avisou? Está sendo verificado isso em algum inquérito? Está sendo perguntado, está sendo investigado isso? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se interessou por isso? Quem é que vai ser responsabilizado pelo Procurador-Geral da República criminalmente, pelo fuzil, pela pistola, pelas 4 granadas, pelas 7.600 munições pesadas encontradas na cela-casa do prisioneiro? Isso vai ser investigado. Alguém na Polícia Federal vai explicar por que foram mandados servidores da burocracia, da inteligência, inclusive, para a prisão de Jefferson, e não profissionais acostumados a fazer esse tipo de abordagem. Por quê, hein? Por quê? Porque o Vinícius Moura II, o negociador que se fingiu de simpático, segundo ele disse, né, ao preso, ele fez questão de dizer ao preso, por quê, hein? Por que se usou esse método? Por que não foi usado o método que a Polícia Federal usa com outros criminosos comuns? O que justificou a entrada do pretenso padre Kelmon na casa-cela do dono do PTB durante a negociação para ele se entregar? O que justificou a presença de Anderson Torres, ministro da Justiça, em Juiz de Fora, mais perto lá de Comendador Levi Gasparian, para dar a Jefferson a sensação de estar sendo ajudado pelo desgoverno e pelo Bolsonaro? Quantas vezes alguém da Polícia Federal, ou sob as ordens do Supremo Tribunal Federal, foi a Comendador Levi Gasparian vigiar as armas encontradas em posse do prisioneiro, notório colecionador? Eu sei disso, de que ele é colecionador desde o século passado. Como é que a Polícia Federal não sabia? O Supremo não sabia, Alexandre de Moraes não sabia. Quantos exames médicos oficiais foram feitos para confirmar que, de fato, Roberto Jefferson estava muito doente, à beira da morte, e não podia simplesmente ficar numa cela onde ele está agora, lá no presídio Bangu 8, em vez de morar em sua casa-cela no interior do Rio, perto de Juiz de Fora, em Minas? Se o grotesco episódio Jefferson não está sendo explorado na propaganda eleitoral do seu ex-aliado Lula, alguém da campanha do PT pode explicar isso? Bom, além disso, sobre esse assunto, eu gostaria de citar os 2 últimos parágrafos da excelente coluna do colega Hélio Gaspari na Folha de São Paulo e no Globo de hoje. Hoje, quarta-feira, 26 de outubro de 2022. Hélio, abre aspas, há 4 anos, quando foi eleito, Bolsonaro anunciou que acabaria com o ativismo.
Produziu episódios de ativismo inédito, como os de Jefferson e do espetaculoso Daniel Silveira, que perdeu a eleição para o Senado, mas teve 1,5 milhão de votos no Rio de Janeiro. É um ativismo chinfrim, violento na retórica e imprestável nas propostas. O Brasil tem uma indústria decadente e um agronegócio pujante, ameaçado por embargos internacionais. As universidades vivem ameaçadas de cortes. O SUS sofre um cerco de rapinagem. Morreram mais de 680 mil pessoas na pandemia e as circunstâncias colocam no centro dos debates o surto de Roberto Jefferson, que fecho as aspas para tratar de um outro assunto, a denúncia feita por Fábio Farias e o Weingarten na porta de um prédio público, o Palácio da Alvorada, onde mora o presidente da República, numa entrevista coletiva convocada por eles a respeito de inserções de rádio que teriam que ser dadas ao Bolsonaro e teriam sido dadas ao Lula. Se os bolsonaristas contam com uma virada e uma vitória final, por que inventaram uma coisa tão complicada e difícil de explicar para pedir adiamento, se nem sequer o Tribunal Superior Eleitoral tenha nada com isso, esse assunto da alçada exclusiva dos partidos, inclusive do PTB, de Roberto Jefferson, e inclusive do partido do PL do Valdemar Costa Neto, cujo candidato neste segundo turno é o Jair Bolsonaro, presidente da República, portanto candidato à reeleição. A respeito disso, aliás, o Ricardo Lewandowski, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que a Corte Eleitoral não tem atribuição de distribuir nem de fiscalizar emissoras de rádio e TV se estão exibindo as inserções de candidaturas. Segundo o magistrado, o tribunal não teria nem estrutura para tal medida. O genro de Silvio é um tremendo trapalhão ignorante que não conhece nada da legislação eleitoral nem de rádio e televisão, é claro. A mesma pergunta pode ser feita no caso do pretenso atentado contra a campanha do candidato bolsonarista ao governo do estado de São Paulo, em Paraisópolis. Nesse caso é ainda pior, porque a ordem para apagar as imagens insinua a perspectiva de um crime. E eu faço a pergunta junto com a de Bolsonaro, porque é a mesma coisa. Se os bolsonaristas estão certos da vitória do presidente na sua reeleição, por que pedem adiamento dela, hein? Por que não pedem a confirmação para ganhar logo essa eleição do Lula, porque estamos virando, etc, etc. Ou estão esperando a virada, hein? Bom, vamos para um assunto mais ou menos. O Papa Francisco pediu a Nossa Senhora Aparecida que livrasse o povo brasileiro do ódio e da violência nesse tempo eleitoral. Mas o assunto mais ameno é a comemoração dos 80 anos de um gênio da música brasileira, do mineiro Milton Nascimento. 80 anos de Milton, do seu famoso Clube da Esquina. Viva Milton Nascimento, que é um brasileiro fora desse padrão da violência e das trapalhadas dessa turma aí da política. Eu convido você, agora que estou terminando aqui esse vídeo, para ver o Neumann Entrevista da Semana com o ex-ministro do Trabalho, brilhante advogado, Almir Pazianotto Pinto. E também o Dois Dedos de Prosa, com o grande, o genial artista plástico João Câmara, que acaba de lançar um livro, estreando como ficcionista, com 45 contos, não é contos de réis não, contos mesmo, de altíssima literatura e grande cultura. Você vai aprender muito e vai gostar muito do estilo leve, irônico e muito bem informado do paraibano João Câmara Filho, amigo de juventude de Léo Vigílio Júnior, o maestro do Flamengo, que está viajando para disputar mais uma Copa da América, né? Os Libertadores da América, lá em Guayaquil, no Equador. E por enquanto vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé.